Deus abençoe o irmão aí. Isso maior que eu nem vi. Boa noite, amados. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja inundando os nossos corações. O texto para nossa meditação nessa noite se encontra no livro de Tiago, capítulo 5, versos de 16 a 18. Tiago, capítulo 5, versos de 16 a 18. Diz assim a palavra do nosso Deus: Confessais, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra por 3 anos e 6 meses, e não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Elias, um homem de coragem e fé. Pai, a nossa gratidão ao Senhor por saber que o Senhor tem cuidado de nós. Abençoe esse texto, abençoe a tua igreja aqui reunida. Fala a cada coração aqui, ó Pai, pois é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. As páginas da Bíblia estão repletas de histórias de homens e mulheres que muitas vezes aos nossos olhos parecem espiritualmente muito maiores do que as pessoas na nossa vida comum, pelos feitos extraordinários que realizaram. Eu estou dizendo pessoas como Moisés, Josué, Davi, Daniel, Esther, Paulo e tantos outros que parecem estar muito acima da média em espiritualidade do que muitas vezes nós temos visto e ouvido, dando-nos a impressão de que nunca poderemos ser como eles. No entanto, eu vou revelar um segredo para cada um de nós aqui. Todas essas pessoas são apenas isso, pessoas, assim como eu e como você, porque o poder dos seus feitos não está na vida deles somente, mas na vida daquele do qual emana todo o poder. E Elias, o profeta da nossa reflexão de hoje, na vida dele não é diferente. Quando nós vemos e lemos sobre a vida, sobre o seu ministério, normalmente nós ficamos muito impressionados com a sua coragem, com a sua fé, com a sua conexão com Deus. E nessa noite eu gostaria de apresentar 3 fatos importantes sobre a vida de Elias. Primeiro fato importante sobre a vida de Elias, que Elias era um homem comum, feito de carne e osso, assim como eu e como você. A história do profeta Elias começa lá no primeiro livro de Reis, no capítulo 17, que inicia dizendo que ele era um homem chamado de um lugar chamado Tisbita, na região de Gileade. Era uma região de altos picos e de vales profundos, e isso nos revela um pouco de como era o homem chamado Elias. Ele entra em cena no começo do seu ministério com métodos, a sua maneira, a sua mensagem eram tão duras e elevadas quanto o lugar que ele vivia. Elias era um homem de poucas palavras,
porém ele ia direto ao assunto, sem a preocupação de estar perturbando ou ofendendo alguém, pois ele estava disposto a falar aquilo que Deus mandava no seu coração. É interessante que o modo de Elias se vestir também, que era um tipo de eremita, morador das montanhas, no capítulo 18 de 2 Reis, dizia que ele se vestia de couro e ele se alimentava de mel e gafanhotos. A sua humanidade, no entanto, é revelada com precisão aqui no livro de Tiago, no texto que nós acabamos de ler, onde fica claro que ele era um homem sujeito às mesmas paixões, assim como eu e como você. Por isso, o que eu estou querendo dizer, amados? Que a ênfase aqui, o diferencial na vida de Elias, na verdade, era o Senhor. A ênfase aqui é que Deus, ele não está procurando por gigantes espirituais para usar na sua obra. Mas o que Deus constantemente, não somente nos dias de Elias, mas também nos dias de hoje, Deus está procurando pessoas assim como Elias, que obedeceram prontamente a sua palavra. Elias era um homem conhecido, desconhecido até então e solitário, até que ele entra em cena, já entrando diretamente na presença do rei Acabe. Elias, ele não era, pelos comentários, Charles Swindoll, ele, no seu livro da Galeria dos Heróis da Fé, ele relata que Elias não era um homem excepcional em educação, ele era um homem de temperamento forte, além dele ser um homem propenso a ataques de depressão. No entanto, mesmo assim, foi ele que foi escolhido por Deus para fazer a sua vontade e levar a sua mensagem a uma nação rebelde naqueles dias. O que nós podemos aprender aqui, amados? Não espere você se tornar um gigante espiritual para começar a fazer a vontade de Deus. Procure se submeter à vontade de Deus, procure orar pedindo para que se cumpra a vontade de Deus na sua vida e que Deus molde, que Deus lapide, que Deus prepare a sua vida para aquilo no qual Ele planejou para você. Porque muitas vezes nós caímos nesse erro de querer orar apenas quando nós achamos que já sabemos orar. Nós caímos no erro de muitas vezes de querer pregar o evangelho apenas quando nós já sabemos pregar. Muitas vezes nós queremos testemunhar quando nós achamos que já temos anos de igreja suficiente para poder testemunhar, mas não é isso que a Bíblia nos ensina, não é isso que a Bíblia nos recomenda, porque Elias, ele era um homem assim como nós, sujeito às mesmas paixões. E algo interessante também, que a Bíblia fala a respeito de Elias, que Elias, ele era um homem, só que ele era um homem corajoso. Esse era um dos diferenciais na vida de Elias, porque a Bíblia fala que Elias, ele desafiou o rei de Israel, e de acordo com a Bíblia, o rei Acabe foi um dos reis mais perversos que sentou sobre o trono de Israel. O fato disso se dá por conta das suas atrocidades, das suas perversidades, e além disso, dele ter se casado com uma mulher ímpia, conhecida como Jezabel, filha do rei dos Sidônios, que eles eram ardentes adoradores
de Baal. Para vocês entenderem um pouco o contexto aqui, Baal ele era uma das divindades dos sidônios, do povo de Canaã também. Ele era conhecido como o deus da chuva, o deus da fertilidade. Então era o deus que liberava para que as fêmeas do rebanho procriassem. Baal, segundo a crença deles, era o deus no qual abria a madre das mães que não podiam ter filhos. Baal era o deus que mandava a chuva e fazia germinar a semente na terra. E era algo abominável a maneira que se cultuava a Baal, porque no seu culto envolvia orgias, muita promiscuidade e, em alguns casos extremos, até sacrifícios infantis, sacrifícios humanos. Crianças eram sacrificadas a essa divindade. Então, isso já era uma profanação, a adoração ao Deus vivo. E quando se falava desse casamento por si só, já era uma ofensa ao Senhor. Mas Acabe ainda fez mais. Ele, induzido pela sua esposa, ele introduziu a adoração a Baal aos israelitas e levantou um altar para Baal na cidade de Samaria. E isso produziu um estado de apatia espiritual em Israel, onde as pessoas perderam todo o respeito pelos mandamentos de Deus. É algo assustador quando as pessoas entram num estado de apatia. A palavra apatia, que vem do grego apatheia, que onde remete para aquilo que afeta o corpo e a alma. Segundo o dicionário, diz assim que é o estado de uma alma indiferente, que não é suscetível a se emocionar por falta de sensibilidade ou sentimento. A apatia normalmente pode ser causada por motivos relacionados a estilo de vida. Ou seja, é o tipo de vida que você está levando que leva o seu coração a ficar apático. Se nós fôssemos contextualizar, hoje a apatia nos dias de hoje está relacionada a pessoa não ter uma vida de oração. A apatia está relacionada a não se ter mais um hábito de leitura da Bíblia. A apatia está relacionada ao hábito da pessoa não ter mais o desejo de estar na casa do Senhor, de estar congregando, de estar tendo esse momento de comunhão, não somente com Deus, mas também com os irmãos. Tudo isso vai levando a um estado de frieza, uma frieza emocional, uma frieza espiritual, que nós vivemos em dias que não está muito diferente dos dias nos tempos de Elias, em que existe uma indiferença sobre as coisas de Deus. Às vezes nós vemos barbaridades acontecendo, divulgado nos jornais, e muitas vezes eu percebo uma insensibilidade por parte das pessoas. Muitas vezes uma tragédia às vezes vira até alvo de piadas. Um estilo de vida pecaminoso de pessoas que buscam se afastar do Deus verdadeiro. Esses dias eu conversando com uma das organizadoras do acampamento das mulheres, e aí eu fiquei admirado que até no dia que eu conversei só tinha 5 mensageiras do rei inscritas para o acampamento. Muitas vezes os pais
se alegram em pagar 300, 400, 500 reais para um show profano e mundano, e muitas vezes não têm a alegria de investir na espiritualidade de sua filha, de seus filhos. Se for falar de algo, do investimento, prefere investir nas coisas do mundo do que investir nas coisas de Deus. E foi a esse Deus, a esse rei, que Deus enviou o profeta Elias, esse rei profano, que não somente começou a sua vida conjugal de maneira profana, de maneira equivocada, longe dos preceitos de Deus, mas ele levou toda a sua nação, a nação na qual Deus havia confiado para ele governar, levou todo o povo a pecar. E Elias entrou diretamente na presença do rei Acabe e entregou a mensagem do Senhor sem nenhum tipo de intimidação. E ele disse a Acabe que não haveria chuva nem orvalho até que ele dissesse que haveria. Cá para nós, amados, foi necessário muita coragem. Porque o Reino do Norte eram 10 tribos, eles tinham um poder aquisitivo na época muito grande, e foi preciso coragem para desafiar um rei perverso, iníquo e totalmente hostil ao Deus poderoso, totalmente que desprezava a palavra de Deus. E Elias corajosamente, ele anunciou uma falsa religião em um ataque direto ao culto a Baal, o deus cananeu da fertilidade. Porque se Baal é deus da chuva, ele falou, eu vou orar ao Deus verdadeiro para que pare de chover. E quando Elias fez esse anúncio, ele estava declarando guerra a Baal, a dizer que meu Deus é maior do que Baal. E para provar isso não haverá chuva. E não há nada que você, Jezabel, possa fazer, e nem Baal possa fazer nada a respeito disso. Porque se Baal era o deus da chuva, então eles que pedissem chuva para ele. Imaginem como que a corte, as pessoas que assistiam ao rei Acabe provavelmente zombaram de Elias. Um homem mal vestido, de costumes rudes, trazer uma mensagem dura e severa para aquele monarca naquele instante. Essa é uma espécie de coragem quase extinta nos dias de hoje, de você pegar e falar aquilo que Deus está dizendo e não aquilo que as pessoas querem ouvir. Hoje nós contemplamos muitos templos cheios, que ao invés de pastores, mas sim bajuladores, que falam aquilo que as pessoas querem ouvir, que afagam, agraciam os desejos muitas vezes mundanos dos corações de muitos, que querem se achegar a Deus como estão, mas querem permanecer também como estão, com seus desejos, com as suas práticas, com as suas imoralidades, com seus pecados. E ao exemplo de Elias, nós temos que fazer diferença, nós temos que ter coragem, quer você queira, quer não, quer você creia, quer não, mas nós devemos ter a coragem de Elias de anunciar a palavra de Deus como ela é. Um terceiro fato a respeito da vida de Elias, que ele não somente era um homem comum, mas ele era um homem de coragem, mas Elias ele tinha uma fé num Deus autêntico e verdadeiro. O profeta Elias, ele confiava integralmente em Deus e ele acreditava em um Deus que estava e aí, diga-se de passagem, ainda está vivo nos dias de hoje. Amém?
E sua confiança estava alicerçada numa fé inabalável, numa fé em que as circunstâncias ou as situações, as perseguições que envolvessem a sua vida, essa fé dele não mudava. E ele disse: como o Senhor Deus de Israel vive. Olha que interessante. Ele, diante do rei, ele disse: assim como Deus de Israel vive. Como que é lamentável nós vivermos num tempo em que a maioria das pessoas vivem como se Deus estivesse morto ou distante. Não se escandalize com essa palavra que eu estou trazendo para a igreja, mas muitas pessoas nos dias de hoje confiam mais, muitas vezes, numa influência política do que na palavra de Deus. Muitas pessoas às vezes confiam mais na previsão que o tempo anuncia na televisão ou na internet do que o Deus da palavra. Muitas pessoas confiam mais no diagnóstico do médico do que na palavra final de Deus. Será que pessoas assim não estão agindo também como se Deus estivesse dormindo ou se Deus estivesse anestesiado? Você já parou para pensar? Se ele não agisse mais como ele fez no passado, como ele fez nos dias de Elias? Tem sido uma frequente em muitas igrejas. Louvo a Deus porque na nossa igreja ainda nós temos esse hábito de testemunhar das maravilhas que Deus tem feito, de falar, olha, a respeito daquilo que nós oramos, para a glória de Deus ele realizou. E também aquilo que nós pedimos para a glória de Deus, Deus disse não. Porque independente de como que é a resposta, o nome de Deus precisa ser glorificado. Salmo 90, Moisés escrevendo o Salmo 90, versículo 2, ele diz que de eternidade a eternidade tu és Deus. A carta aos Hebreus, o seu autor diz no capítulo 13, versículo 8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso, nós cremos num Deus vivo, atuante e eficaz nos dias de hoje, presente e atuante nas nossas vidas. E nós precisamos urgentemente que se levante pessoas como Elias dizendo que o mundo pode até viver como se Deus estivesse anestesiado, mas Deus está vivo em mim. E eu creio nessa verdade. Deus habitava no coração de Elias e quando Deus habita num coração temente, num coração fervoroso, num coração assim como Davi clamou, a minha alma tem sede de Deus, minha alma tem sede do Deus vivo, você simplesmente não consegue se manter calado diante dos modernos Acabes e Jezabéis que tem por aí. E como existe tantos Acabes, tantas Jezabéis nos dias de hoje, nos querendo nos intimidar, nos querendo nos calar, querendo silenciar o povo de Deus, muitas vezes com as migalhas, com as misérias que Satanás oferece para calar a boca de muito cristão. Nós precisamos ficar atentos para não estar nos apegando às migalhas oferecidas nesse mundo, porque a nossa pátria é celestial, amados. A nossa pátria não é aqui. A nossa morada não é aqui. Então nós não podemos viver como se tudo se resume o que nós passamos aqui. Tiago, capítulo 5, versos 17 e 18, o texto diz que Elias, ele era um homem semelhante a nós, e mesmo aos mesmos sentimentos, ele orou e orou com insistência.
Parece que a ideia da seca para muitas pessoas, eu já vi pessoas até de púlpito, mas isso é quando se é feita uma interpretação equivocada, que muitas pessoas parecem que quando Elias confrontou o rei Acabe, a ideia da falta de chuva partiu do próprio Elias. Mas não foi. Nós precisamos entender que isso era um plano de Deus. Claro que essa ideia não partiu simplesmente dele, mas foi colocada no seu coração através do Espírito Santo de Deus. Porque é o Espírito Santo de Deus que conduz, que direciona uma alma que é cheia de Deus, de um coração que é temente. É Ele que coloca as palavras certas no momento certo. É Ele que dá a ousadia, que dá a coragem, que dá a fé necessária em momentos que muitas vezes nós não sabemos nem o que dizer. Mas Ele nos ajuda, Ele nos fortalece, Ele nos capacita. E é interessante que depois ficamos maravilhados, que falavam, poxa vida, eu nem lembrava desse texto, eu nem lembrava desses versículos, como é que eu fui falar. Aí você dá glórias a Deus, porque você sabe que você, por você mesmo, muitas vezes você não tem esse potencial, a não ser que fosse direcionado pelo próprio Deus. Ao orar, ele tinha certeza de que essa era a vontade do Senhor. E ele acreditava servir um Deus poderoso e capaz de fazer qualquer coisa. Ao ponto dele se sujeitar a ser alimentados por corvos e depois ele passar um tempo sendo alimentado por uma viúva que não tinha nem o que ela e seu filho comer. Uma das tragédias da igreja moderna é a falta de fé na capacidade de Deus. Como que é lamentável muitas vezes o esvaziamento nas vigílias de oração. Como que é lamentável muitas vezes a falta de intercessores. Eu só quero lembrar que nós servimos um Deus que pode fazer qualquer coisa, um Deus que pode atender qualquer necessidade, Ele pode curar qualquer doença, Ele pode impedir que qualquer coisa venha acontecer, Ele pode fazer com que algo aconteça, quer você queira, quer não, quer você creia, quer não. Porque Ele não está condicionado a minha ou a sua vontade. Ele é Deus, Ele é todo-poderoso e nada é difícil para Ele. Lucas 1,37 diz que nada é impossível para Deus. Nós não podemos viver como se Deus estivesse morto ou de férias. Nós devemos nos lembrar que Deus é Deus em todo o tempo, em todas as situações, independente do que nós enfrentarmos na vida. Se está indo bem, glorifique. Se as coisas não estão indo tão bem, glorifique da mesma maneira. Deus, Ele tem o melhor e nós estamos no processo. Eu estou preparando uma mensagem, eu estou meditando num texto já há alguns dias sobre Isaías 64, quando o profeta Isaías ele diz, que ele declara que Deus é o nosso Pai e nós somos o barro feito nas suas mãos. Vocês acham que é fácil para o barro ele ser apertado, ele ser puxado para lá, ser puxado para cá, ser molhado, ser colocado na roda? Ou vocês acham que o barro vai falar, não, aqui não põe a mão não, porque eu não quero desse jeito. Não, desse jeito eu não quero, assim eu não vou ficar. Ele está totalmente sujeito à vontade do oleiro. Nós temos que nos colocar, nós temos que nos condicionar e nós temos que passar para essa geração que se nós
queremos nos colocar nas mãos de Deus, é porque Ele sabe o que é melhor para nós. Ele tem o melhor para nós, mesmo que o processo seja doloroso. Porque para o barro não é fácil. Ele ser colhido, ele ser peneirado, ele ser amassado, ele ser moldado, e se não ficou bom, o oleiro amassa, quebra de novo e faz novamente, e depois passa pelo fogo. Não é fácil o processo. Só que depois no final é um vaso de honra. E precisamos entender que muitas vezes você pode até estar no meio do processo. Eu não sei em que parte do processo você está passando, mas creia que Deus já tem o projeto feito, preparado e idealizado na sua mente, para mim e para você. Por isso que nós precisamos entender que independente do que nós passamos na nossa vida, quando nós lutamos contra o pecado, Deus é Deus. Quando nós precisamos dele, ele é Deus. Quando nós estamos lutando contra Satanás, ele é Deus. Ele é Deus em todo o tempo, e nunca se esqueça disso. E foi ele que fez para Elias. E ele pode fazer para você e por mim. Basta apenas nós confiar na sua palavra. Basta apenas nós confiar no seu poder, na sua habilidade. Elias, ele acreditava plenamente na palavra de Deus, ou seja, quando Deus dizia que algo iria acontecer, isso com toda certeza aconteceria. Deus nunca, mas nunca mesmo, ele afastará uma única promessa que ele fez ao seu povo. E se ele fez uma promessa, essa promessa será cumprida. Elias tocou num vespeiro quando ele fez o anúncio diante do rei Acabe. Por isso que eu digo que ele foi corajoso, porque ele sabia as consequências que ele ia sofrer. Acabe, quando encontrou com ele novamente, falou: eis o perturbador de Israel. A fama dele não estava das melhores. Mas ele pouco se importava para o que um rei ímpio achava. Ele pouco se importava para o que um ímpio pensava. No entanto, ele ficou em pé e fez o que Deus lhe disse que era para fazer. Elias era um homem enviado de Deus. Ele foi enviado a um rei perverso para declarar o julgamento de Deus, e que esse julgamento estava a caminho. Ele não tinha medo de falar e expor os males no seu dia. Ele não teve medo de viver pela fé. Ele não teve medo de colocar a sua própria vida nas mãos, na dependência de Deus. E quantos de nós somos como Elias hoje? Você já parou para se perguntar? Na nossa geração, não vamos pensar nos outros não, vamos pensar em nós. Quanto de nós temos de Elias? Da postura, do comportamento firme e correto de Elias. Quantos de nós confiamos plenamente que Deus tudo pode? Quantos de nós verdadeiramente estamos assumindo uma posição ao lado de Deus no meio desse mundo iníquo e perverso? Finalizando, amados, Deus não mudou. Que possamos reconhecer a nossa humanidade, viver corajosamente, com fé, diante de Deus e diante de todos. Que Deus assim nos ajude, que Deus assim nos abençoe. Vamos orar? Obrigado, Pai, pela Tua palavra que é viva e eficaz, cortante, penetrante, profunda e contundente.
Obrigado, ó Pai, porque nós sabemos que mesmo em meio a um mundo tão incrédulo, tu ainda seguraste e sustentaste esses 7.000 que não se dobraram a Baal, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, pela tua igreja que permanece e persevera nos teus caminhos. Nos fortaleça, ó Pai, que nós possamos não desanimar, ó Pai, mas corajosamente, confiadamente, perseverantemente continuemos a anunciar a tua palavra, ó Pai. Essa palavra não é somente um alerta, mas um encorajamento de um Deus que cuida de nós, que nos sustenta, que nos guarda e nos leva com mão firme, ó Pai. Guarda as nossas vidas, vivifica a tua igreja. Despede-nos em segurança, ó Pai. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Estamos chegando ao final de mais um culto. Que Deus te abençoe e te guarde. Não esqueça de cumprimentar seu irmão, sua irmã que está ao lado. E com oração silenciosa, estamos despedidos dos irmãos, mas não da presença de Deus.